que é esse salmo? Ele diz umas partes desse salmo aqui, ó. Esse que a gente cantou agora não estava no programa, apareceu agora por causa do salmo aqui. Aí esse outro está ali na transparência, sei lá como é o nome, no slide. Eu sou do tempo de transparência. Então vamos ver aqui. Grande o Senhor, digno de ser louvado. Cânticos do Apocalipse, né? Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória, e a ti pertence o poder. Receive
pastora Curral. Senhor, nosso Deus, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, na tua casa, para te louvar, te engrandecer, Pai. Nos ajuda, Senhor, a caminhar cada dia, Senhor. Tu sabes as nossas dificuldades, limitações, Pai. Mas só pela tua graça, que não merecemos, Senhor, conseguimos a cada dia nos levantar, nos erguer, Senhor, e seguir em frente, Pai. Abençoa cada um que aqui está, Senhor. Conforta o coração de cada um. Tu sabes a dificuldade de todos, Senhor. Mas sabemos que nós temos um Pai grande e poderoso e fiel, Senhor, para nos levantar. É assim que te oramos, te agradecemos sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Irmãos, nós temos tratado já, os irmãos estão sabendo, há muitos meses, pregações sequenciadas, nos mostrando o conhecimento de Deus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o plano de Deus, a criação do homem, a queda. Nós temos pregado sistematicamente há muitos meses já. Depois da queda, a redenção, o plano da redenção de Deus, como esse plano iniciou, como ele começou a se mostrar especificamente em Abraão, e assim foi até a chegada do Messias. Depois já estudamos sobre o papel do Messias, o papel redentor, o seu nascimento virginal, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus. Tudo isso foi tema de cada uma das pregações, domingo após domingo. Depois do Espírito Santo que ele deixou com a igreja, e nós vivemos a era do Espírito Santo e a era da igreja. Hoje o ministério de Deus, a missão de Deus na terra é a igreja. Eu tenho dito para os irmãos, a igreja não tem uma missão, ela é a missão. Então nós temos pregado já alguns domingos, 3 eu creio, assuntos que tratam da igreja. O comportamento da igreja. Todas as casas apostólicas tratam disso, especificamente, e só disso. As casas apostólicas tratam especificamente do discipulado da igreja. Eu tenho dito, elas não têm o objetivo de converter ninguém, elas não foram escritas para isso. Elas foram escritas para disciplinar as igrejas e discipular aqueles irmãos convertidos. Essa é a finalidade exclusiva das casas apostólicas. Mas hoje vamos ler um trecho do próprio Senhor Jesus. Embora a palavra dos apóstolos fosse a palavra de Jesus, que eles aprenderam com Jesus, mas já foi uma palavra, digamos assim, de segunda mão. Os apóstolos receberam de Jesus e passaram para a igreja. Mas essa aqui não, essa aqui é a palavra do próprio Jesus. Diretamente ensinando aos seus discípulos, mas era uma palavra para o ensinamento da igreja. Então nós vamos ler Mateus, capítulo 18, Mateus, Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho. Mateus, ou Levi, era o publicano, coletor de impostos, chamado pelo Senhor Jesus. E de forma que a racionalidade não pode entender, o homem deixou lá sua coletoria e seguiu Jesus, um sujeito que ele nem conhecia. Então, isso são coisas que a gente não tem como entender. Só que o chamado de Deus, ninguém pode resistir quando ele chama para segui-lo, vai segui-lo. Então, Mateus, capítulo 18, de 15 a 20, diz assim: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não te atender, se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem,
ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nos ajuda, meu Deus bendito, para que compreendamos a tua palavra e não apenas a compreendamos, o que já é uma maravilha do Senhor, mas que a coloquemos em prática, o que é a continuidade da maravilha do Senhor. Para louvor da tua glória, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos. Como eu tenho insistido em ensinar aos irmãos, igreja, no conceito da palavra, é simplesmente a reunião dos salvos para ouvirem o ensinamento de um pastor. É esse o conceito da palavra igreja. Aquelas pessoas que foram chamadas, o conceito de eclesia, é as pessoas que foram chamadas para fora das suas casas, foram para um local determinado para ouvir um determinado, tratar de um determinado assunto. É esse que é o conceito de igreja, só isso. Então, como esse termo foi domesticado pela religião, então igreja é a reunião, isso que nós estamos aqui, a reunião dos irmãos que saem das suas casas e vêm para um lugar para ouvir o ensinamento da palavra de Deus. Muito bem, uma vez ouvido esse ensinamento e aprendido, todo mundo vai se embora para as suas casas e vai tratar de colocar isso em prática no seu dia a dia. É isso que é a igreja. Só isso. Portanto, queridos, o que se espera de uma igreja, ou dos membros de uma igreja, é que eles aprendam a viver em santidade, de acordo com o que aprenderam pelo ensino de pastores mestres, que vimos isso na igreja no domingo passado, na pregação do domingo passado, e que a sua vida, no seu dia a dia, na fila do banco, no campo de futebol, no açougue, na praia, onde estiver, seja um testemunho vivo do nosso Senhor Jesus Cristo. É só isso que é a igreja. O que passar disso é clube sócio religioso ou empresa mercantil religiosa, que é o que nós vemos hoje. 99,99% das igrejas são clubes religiosos ou empresas religiosas. Muito bem. Então, a igreja é a comunidade dos salvos. Acontece que essa comunidade dos salvos continua uma comunidade de pecadores. Pecadores em processo de santificação, mas pecadores. E só deixarão essa condição na morte. Por isso, meus queridos, enquanto estivermos aqui na terra, igreja é isso. Comunidade dos salvos, orientados por um pastor. Orientados em quê? Na palavra de Deus. Exclusivamente na palavra de Deus. Já pregamos aqui em outro domingo passado também. E de fazer discípulos. Foi essa ordem. E de fazer discípulos. Como é que se faz discípulo? Pregando, batizando e ensinando tudo que eu vos tenho ordenado. Esse tudo que eu vos tenho ordenado quer dizer nem mais, nem menos. Então nós precisamos, enquanto estamos na igreja, ser admoestados por causa dos nossos erros. Precisamos, enquanto estiver nesse mundo, ser exortados para que nós sejamos encorajados a continuar crescendo em santidade pelo conhecimento da doutrina. Não há a menor possibilidade de crescimento em doutrina, de crescimento em santidade, sem o conhecimento da doutrina. Não há. Então, santarrão que não conhece a Bíblia, ele é simplesmente um hipócrita. No domingo passado, nós vimos o papel dos pastores nesse processo. Paulo dizendo isso, que Deus concedeu uns dons de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, exatamente para ensinar a igreja, a fim de que os irmãos não se deixem levar por todo o vento de doutrina, como nós vemos hoje aí, de moda geral, para que os irmãos cresçam em santidade de vida até alcançar a estatura do varão perfeito que é o Senhor Jesus. Esse é o papel dos pastores.
Qualquer coisa diferente disso não é pastor. É um falso mestre no emprego de pastor. E a igreja dele não é uma igreja. Ou é um clube sócio-religioso ou é uma empresa comercial religiosa. Com discernimento bíblico eu afirmo, isso é 99% das igrejas. Desde o princípio, meus queridos, desde o princípio, Deus escolheu formar uma nação para ele. Chamou Abraão e disse, farei uma nação, e fez. Deu a essa nação o nome de Israel, o velho Jacó. E disse, eu vou levar essa nação. Eu vou levar essa nação. E disse a eles, sede santos como eu sou santo. Levítico 11, tem várias vezes esse Levítico, mas em 11, 44, 45 está escrito isso. Sede santo como eu sou santo. Ora, irmãos, essa ordem é impossível de ser cumprida. Qualquer pessoa racional sabe que essa ordem é impossível de ser cumprida. Como é que eu posso ser santo como Deus? Isso não existe. Não existe eu tomando essa decisão só por minha conta. Mas se Deus mandou, é porque Ele não disse que eu vou levar Israel? Eu não vou levar para o meu descanso? Então pronto, no Senhor isso é possível. No Senhor isso é possível. Eu ser santo como Ele é santo. Aliás, está escrito em Hebreus, sem santidade ninguém verá a Deus. Ou seja, sem ser santo ninguém entra no céu. E só há um jeito de eu ser santo, pelo conhecimento da doutrina. Se o Espírito Santo me converteu, Ele me conduzirá em santidade devida. Nenhum daqueles que o Pai me deu, eu perdi. A não ser o filho da perdição. João 17, capítulo 12. A não ser o filho da perdição. Mas ele também disse, aqueles que o Pai me der, ninguém os arrebatará da minha mão. Por quê? Porque eu salvei, eu vou levar para a glória. Quem é que vai ser contra isso? Então, irmãos queridos, nós temos, aqueles eleitos têm que crescer em santidade. Os eleitos de Deus haverão de crescer em santidade. Os eleitos de Deus não se deixarão enganar em falsas igrejas por falsos mestres. Jesus garantiu isso. Virão muitos falsos mestres em meu nome, farão milagres, maravilhas, expulsarão demônios, farão tudo. E enganarão a muitos. Foi Jesus quem disse isso. Enganarão a muitos. Se possível, os eleitos. Ou seja, os eleitos não será possível enganar. Foi Jesus quem disse isso. Ou eu creio, ou eu não creio. Pois foi assim que Deus formou uma nação e disse, vocês serão nação santa, sacerdócio real, povo eleito, propriedade exclusiva minha. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Pois muito bem, Deus deu a esse povo uma lei, através do sacerdote, profeta e legislador Moisés. Deu a esse povo sacerdotes, a partir de Arão, irmão de Moisés, para que esses sacerdotes ensinassem a lei ao povo. Exatamente para conduzi-los nesse caminho de santidade. Eu não escolhi um povo, eu não disse que esse povo é povo santo, eu não dei uma ordem para esse povo ser santo como eu sou santo, pois eu mesmo vou providenciar os meios. Dei uma lei e dei sacerdotes para ensinar essa lei. Acontece como nós podemos ver no texto do Velho Testamento, todo o texto do Velho Testamento. Nós podemos ver que desse povo de Israel, poucos, mas muito poucos, foram aqueles que se dispuseram a obedecer à lei de Deus e seguir segundo os seus decretos, inclusive os sacerdotes que eram responsáveis pelo ensino do povo. Oséias 4:6, o Senhor diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Que conhecimento ele está falando? Conhecimento de mim, conhecimento da lei. E por que lhe falta esse conhecimento? Porque tu, sacerdote, te esqueceste da minha lei. Se te esqueceste quer dizer, porque tu, sacerdote, não estás mais ensinando a minha lei. Por isso o meu povo está sendo destruído. E por isso eu vou puni-los a todos, a você, sacerdote, e ao povo. Ou seja, como resultado da desobediência,
generalizada em Israel, com raríssimas exceções, porque Deus é santo, mandou que todos fossem santos como Ele é santo, e porque Deus é justo, eles desobedeceram, então Deus aplicou-lhes o seu juízo. Destruiu Israel, destruiu os sacerdotes todos. E começou a mandar profetas. Deus desmoralizou os sacerdotes e começou a mandar profetas para acusar os sacerdotes, chamá-los de corruptos e chamar o povo ao arrependimento. Essa é a história de Israel em todo o Velho Testamento. Até a chegada do Messias. Não mudou nada. O povo continuou desobedecendo a Deus e Deus castigando. E depois recuperando o povo, restaurando o povo. Depois castigando de novo, depois restaurando. Sempre foi assim. Até o Messias. Mataram o Messias. Eu também tenho lembrado aos irmãos aqui em pregações anteriores que nós somos bichos do outro mundo. Nós não somos outra raça de gente. Nós não somos outro povo. Nós somos exatamente a continuação da história da humanidade que começou em Adão. Nós não somos outro povo, outra raça. Nada. O que muda é a cultura. O que é cultura? É o tempo passando. Só isso. É o comportamento das pessoas ao longo do tempo e no espaço. É só isso que é cultura. Dependendo de cada povo, de cada lugar, tem uma cultura diferente. Conforme as necessidades que eles têm. Conforme o nível de desenvolvimento tecnológico. É só isso que é cultura. Pois muito bem, nós somos exatamente aquele povo lá. Adão e Eva, Caim e Abel e não sei quem. Nós somos exatamente a mesma coisa, só que estamos no século 2015. Só isso. Não somos israelitas, não somos israelitas, mas nós somos a continuação disso, desse povo. Todo mundo, de uma forma ou de outra, é descendente de Caim, Sem, Cã e Jafé, de Abel. Deus não destruiu todo mundo e refez a parte deles. Então nós somos a mesma conversa. A mesma conversa. A continuidade da história humana. No caso do povo de Deus, a igreja, de alguma forma, é simplesmente a continuidade do povo eleito por Deus, de Israel, lá naquela época, numa terra específica, Canaã, a Palestina, que servia apenas de modelo ou de símbolo para a nova Jerusalém que virá, o descanso de Deus. Só isso. Então, se nós somos a continuação de Israel, nós somos uma racinha desobediente a Deus. Como Israel nunca obedeceu a Deus, nós também não, a tal igreja. Com os mesmos pecados, só vestidos com outra roupagem, de acordo com o desenvolvimento tecnológico da sociedade da época. Desobedientes. Não cumprimos a vontade de Deus. E não cumprimos a maioria das vezes porque não conhecemos. E não conhecemos porque os pastores não ensinam. E quando ensinam, não obedecemos a si mesmo. Como no caso dos profetas, que ensinaram ao povo. Ou seja, não obedecemos a ordem de Deus de sede santos, como eu sou santo. Ah, meus irmãos queridos. A palavra santo quer dizer separado. Todo mundo sabe isso. Separado. Especial. É assim que Deus quer que sejamos. Separados. Especiais. Uma raça eleita. Sacerdócio real. Diferente do resto do mundo. Como Paulo ensina a Timóteo, ele nos salvou e nos chamou com santa vocação em Cristo Jesus. Timóteo 2, 2 Timóteo 2, 1, 9. Irmãos queridos, agora me digam sinceramente. Vocês acham que a igreja atual, qualquer uma, como nós a conhecemos, seja pela televisão, seja visitando qualquer igreja, vocês acham que a igreja atual é composta de pessoas diferentes das outras do mundo? É composta por pessoas especiais? É composta por pessoas santas, a ponto da pessoa ver você na rua, em algum lugar, numa fila de banco, e dizer, esse aí é diferente?
Seu vizinho, ele tem condição de dizer, mas, puxa vida, esses nossos vizinhos são pessoas especiais. Os colegas de sala de aula, atenção meninos, os colegas de sala de aula têm condição de dizer, esse menino é diferente. Os professores têm condição de dizer, inclusive para os pais, nas reuniões, quando chegam lá, dizer, olha, meu pai, mamãe, ou papai ou mamãe, parabéns, viu? Seus filhos são especiais aqui na sala de aula. Irmãos, é isso que é ser crente. Nada menos do que isso. E diferente disso quer dizer que não somos crentes, ou então somos crentes desobedientes. E como tais, Deus vai pesar a mão no momento oportuno. Não tem quem empate, porque Deus é santo e é justo. E a nossa igrejinha? Eu estava falando das outras igrejas. E a nossa igrejinha? Pelo que todos nós vemos e conhecemos uns dos outros, ela é composta por pessoas que buscam o crescimento no conhecimento de Deus, a fim de que levem vida santa, condição indispensável para ser reconhecido como um cristão. Você sabe o que é cristão? A palavra cristão como é que se diz? É uma derivação de Cristo. A palavra cristão foi usada para os seguidores de Cristo a primeira vez, inclusive em tom pejorativo, em tom de acusação, em tom de ofensa, porque Jesus foi morto como um herege numa cruz. Então, cristão foi usado a primeira vez em Antioquia da Psídia. Os cristãos, isso era ofensa. Aos cristãos, aos seguidores de Cristo. Isso era ofensa. Então, cristão é derivado de Cristo. A pessoa pode dizer, esse é um cristão. Ele pode dizer isso na nossa igrejinha. Os vizinhos podem dizer isso de nós. Os professores dizem isso para nós, pais. E mais, já que nós vamos tratar desse assunto agora, quantos aqui têm condição de disciplinar um irmão faltoso em amor, com base na palavra? Quantos têm? E mais, quantos têm condição de humildade e em amor ouvir a repreensão do outro irmão na palavra de Deus? Quantos? Irmãos queridos, vamos entrar agora no assunto que nos interessa dessa palavra de Jesus aqui. Irmãos, nós precisamos entender que a disciplina na igreja é algo divino. É divino, como a palavra de Deus, que é proclamada por homens. A disciplina na igreja, atenção meninos, a disciplina do papai e da mamãe, é Deus quem está disciplinando vocês, através de papai e de mamãe. A disciplina é divina, é Deus quem está disciplinando. E como é que Deus vai disciplinar lá do céu, sem mais nem menos, vai mandar um AVC para mim? Ele pode até fazer isso, mas não é assim. O meio normal é através de pessoas. A igreja não é o corpo de Cristo, como Paulo ensina. Então Cristo vai cuidar do seu corpo. Ele não é o cabeça lá no céu, então ele vai cuidar do seu corpo. É o próprio Deus quem há de zelar pelos seus eleitos que ele chamou no tempo oportuno pela pregação da palavra. É ele mesmo quem vai conduzir essas pessoas em santidade devida. E para isso é que ele ensina essas pessoas. E ele ensina aplicando a disciplina necessária para a santificação. Toda disciplina é pedagógica. Você dificilmente ensina alguma coisa para os seus filhos só dizendo sim para eles. Aí você vai lhes ensinar. Sempre que disser não, você vai ensinar para eles que ele tem que entender aquele não.
Ele vai ter que engolir aquele não. Isso é ensino, isso é pedagógico. Dê tudo que seu filho pede. Faça tudo o que ele quer, que você vai criar um marginal irresponsável. Olha, irmãos, já temos falado em mensagens passadas que aqueles a quem Deus chamou, como Paulo diz em Romanos 8, 28, 29 e 30, aqueles a quem Deus chamou, aqueles a quem Ele predestinou desde a eternidade, Ele chama no tempo oportuno. Ele justificou na cruz do Calvário. Ele santifica no poder do Espírito Santo e Ele haverá de glorificar na eternidade. Isso está escrito. Isso está escrito, irmãos queridos. Pois bem, onde é que se dá esse processo? No âmbito da família e da igreja. No âmbito da família e da igreja. E quanto mais santificados, como nós vimos na pregação do domingo passado, do texto de Paulo aos Efésios. Então, todos devem ter condição de contribuir uns com os outros de forma eficaz, no sentido de que o corpo mesmo edifique-se a si mesmo. No poder do Espírito Santo pela orientação de pastores mestres. É assim que Deus determinou e jamais pode ser diferente disso. Quem vai mudar a regra de Deus na Bíblia? Os pastores decidiram mudar por conta própria, pregando o que querem, dizendo o que querem, ensinando o que querem. Pois é, por isso que a igreja está desse jeito. Exatamente por isso que a igreja está desse jeito. Sem nenhum poder. O poder que tem é poder do inferno, enganando as pessoas. É terrível a gente ouvir das pessoas. Crente, evangélico, não quer nem ouvir falar dessa praga. É terrível ouvir isso. Há empresas que já não empregam pessoas que se disser que é evangélico. Pergunto na entrevista, você é evangélico? Sou, passe moda aqui. Várias empresas. O entrevistador, é uma pergunta que ele faz. Você é evangélico? Sou. Está dispensado. São os piores funcionários. Por causa dessa maravilha de ensino que as falsas igrejas ou os falsos pastores fazem hoje. Não ensinam a palavra de Deus. Ele ensina o que ele quer. Na cabeça dele, fala o que ele quer, do jeito que ele quer. Pois essa santificação, irmão, se dá no âmbito da igreja, da casa, da família, até que alcancemos a estatura de Jesus, conforme a sua semelhança, como está escrito em Romanos 8, 29, e como está escrito em Efésios, que nós lemos na semana passada, no culto da semana passada, Efésios 4, capítulo 11 em diante. Esse é o alvo final da igreja, tornar-se semelhante a Cristo. Um corpo aleijado não vai poder se acoplar, digamos assim, à cabeça que é Jesus. Esse corpo terá que estar perfeito. Sem santidade ninguém verá a Deus. Porém, como ainda somos pecadores, ainda lutamos contra o nosso ego, e certamente podemos ter ou podemos vir a ter alguns desentendimentos uns com os outros por causa do ego. Eu não quero me submeter ao outro, o outro não quer se submeter a mim. Não se esqueçam, todo o processo de santidade que Paulo explica lá em Efésios, capítulo 5, que ele explica aquela parte, inclusive dizendo como é que a gente vai viver em santidade. Mulheres, submetam aos seus maridos, capítulo 5. Como a Cristo. Maridos, amai suas mulheres como Cristo amou a igreja. Filhos, obedecer aos pais em tudo, porque isso é justo. Pais, ensinem vossos filhos na administração, na disciplina do Senhor. Servos, servir com amor, como se estivesse servindo a Jesus. Senhores, tratem seus servos, sabendo que o Senhor é Senhor deles e de vocês também, vocês são melhor que Ele. Pois então, isso é o que é viver em santidade. Paulo ensinando como é que ele começa isso, lá no versículo 21, submetendo-vos uns aos outros. Isso. Não há condição de crescer em santidade de vida, não há condição da igreja se edificar sem que haja submissão uns aos outros em amor no poder do Espírito Santo. Pois é, meus queridos, então nós temos o nosso egoísmo, eu não me submeto.
Aí o outro também, eu não me submeto. Convida a relação. Nós ainda somos pecadores, irmãos. Em processo de santificação, mas somos pecadores. Por isso é que o Senhor Jesus deixou ensinamentos específicos para esses casos de desavenças, como nós lemos aqui. Ensinamentos transmitidos diretamente a Ele, aos seus discípulos, para que os seus discípulos ensinassem à igreja. E os seus discípulos fizeram isso em todas as cartas apostólicas, evidenciando que esse tipo de problema está claro nas cartas apostólicas, existia a larga no meio daquelas igrejas primitivas. Irmãos brigando com irmãos, já falamos aqui em Corinto, a pior igreja da Bíblia. Tudo de errado tinha naquela igreja. Infelizmente é a igreja que serve de modelo para os pentecostais. De forma equivocada. Aquelas cartas não são recomendatórias, são condenatórias. Da forma de culto daqueles irmãos. Já pregamos aqui há uns 3 domingos atrás. Então existia esses problemas nas igrejas. Divisão, inveja, rixa, briga, adultério, prostituição. Tudo isso existia dentro da igreja, sempre existiu. E vai existir até Jesus voltar. Então é por isso que ele tem os ensinamentos aqui no caso de rixas, brigas, intrigas, desavenças, orgulho, arrogância. Os ensinamentos do mestre são tão claros, que não há possibilidade de uma pessoa não entender isso aqui racionalmente. Ele pode até não entender espiritualmente. E se ele não entender espiritualmente, é sinal que ele não é convertido. E fim de papo. Versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Irmão, qual é a dificuldade de entender isso aqui? Eu tive um problema com o irmão. Se foi só entre nós dois, a sabedoria do mestre manda que eu vá tratar com ele. Eu não tenho que contar para ninguém isso. Ah, porque o irmão tal, não sei o quê. Não faça isso, você não é crente. Qual é o ensino de Jesus? Vá tratar com o irmão. Só você e ele. Não contem para ninguém. A coisa tem que ficar só no âmbito reservado dos dois. Não contem para ninguém, para a fofoca não aumentar. Porque todos nós somos pecadores. Se eu contar para um, ele conta para a mulher dele conta para a amiga dela conta para a amiga dela. Daqui a pouco a igreja toda está sabendo um problema que isso era para estar entre dois. Jesus mandou, vá tratar com o seu irmão, só você e ele. Argumente, apresente suas razões, ouça as contra-razões dele, chegue a um entendimento. Se houver entendimento, se o teu irmão se arrepender, atenção, o perdão é condicionado ao arrependimento, inclusive o de Deus, vocês sabem disso. Então, se o teu irmão se arrepender, pronto, ganhaste teu irmão. A situação está resolvida, não há mais problema e Deus foi glorificado. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas há um se aí. Conjunção, ordenativa, condicional. Há uma condição aí. Se ele te ouvir, aí tu ganhaste teu irmão e está resolvido e Deus foi glorificado. Se, porém, Jesus já sabendo da arrogância do homem, se, porém, ele não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 testemunhas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então, irmãos queridos, depois de tratar com o irmão, Jesus ensinou isso. Depois de você ir tratar, você e o irmão, só os dois, não conte para mais ninguém. Ore e vá tratar com o irmão. Acontece que pode acontecer, e não é raro, não é raro um negócio desse. Ele não quer saber de nada, porque não sei o quê, porque você, porque... Pô, me admita que errou. Então, se ele não admitir, então o caso deve sair do âmbito das 2 pessoas e chame mais 2 ou 3 testemunhas. Jesus mandou aqui. Para que a verdade se estabeleça. Eu quero lembrar para vocês que isso aqui não é invenção de Jesus, essa regra não. Jesus não inventou nenhuma regra, eu já disse para vocês aqui. Não existe qualquer profecia na Bíblia que não esteja vinculada ao Pentateuco. Nenhuma. Nenhuma profecia na Bíblia é solta.
Toda a profecia de Deus está vinculada à palavra de Deus. Então Jesus, o próprio Jesus, ele disse várias vezes, o que eu digo aqui não é meu, é a palavra do meu Pai. Então, se é a palavra do meu Pai, vai procurar que você vai achá-la no Pentateuco. Então, Jesus não inventou essa regra aqui não. Ele foi buscar lá de Deuteronômio. Lá em Deuteronômio, em caso de blasfêmia contra Deus, está na lei que essa pessoa tinha que morrer. Mas como é que vai se estabelecer o fato de que ele blasfemou? 2 ou 3 testemunhas. Isso aconteceu no terrível caso de Acabe, rei péssimo, perverso de Israel, e sua mulher pior do que ele, Jezabel. O rei quis comprar uma vinha lá de Nabote, o homem não quis vender, ele ficou todo tristinho lá em casa, porque queria tanto aquela vinha. A mulher, quando soube, por que é que o meu senhor está tão triste? Porque Nabote não quis me vender a vinha dele. Só isso, deixa que eu resolvo. Chamou 2 testemunhas falsas e disse, testemunhem contra Nabote que ele blasfemou contra o Senhor. Testemunharam, Nabote foi morto, conforme a lei. Ela chegou lá com o rei, pronto, está resolvido o caso, a vinha é sua. Então é isso, blasfêmia contra o Senhor era a pena de morte. E Jesus está dizendo, usou essa mesma lei para o caso de desavença entre irmãos. Então a desavença, chamem 2, ele não quer acordo, não, então chame 2 testemunhas, para que a verdade se estabeleça. Essas 2 testemunhas vão ter condição de verificar quem é que está certo, quem é que está errado, e vão estabelecer a verdade. Mas mesmo assim, se ele não quiser, há essa possibilidade. Não esqueçam, Jesus não inventou a regra, ela já está na lei. Há essa possibilidade de ele não querer acordo, mesmo com 2 testemunhas. Então Jesus ensina o passo a passo. Levem para a igreja. O caso deve ser levado a público para toda a igreja. Entendido que esta é a última oportunidade que Deus dá para o irmão que está em pecado nessa situação. E essa oportunidade ele dá com poder conferido à igreja. Irmãos, isso é tremendo. Tremendo é aquilo que causa temor, é aquilo que faz tremer. Se o pecador impenitente não se arrepender, a igreja tem poder para excluí-lo. Lembrando que como Jesus deu essa autoridade a essa igreja, essa exclusão prefigura a exclusão do reino eterno. Não foi ele que deu poder à igreja para excluir o irmão impenitente? Pois então essa exclusão está prefigurando a exclusão do reino eterno. É claro que é dado a esse irmão a oportunidade de se arrepender depois, se ele se arrepender. Olhem, irmãos queridos, olhem. Vamos seguindo. Se, porém, ele não te ouviu, 16, toma ainda contigo 1 ou 2 testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a verdade se estabeleça. E se ele não te atender, dize-o à igreja. Atenção, queridos irmãos presbiterianos. Não é diz ao conselho da igreja, como a gente faz aqui na prática na nossa igreja. Diz à igreja. Aí alguém pode dizer, sim, mas o conselho representa a igreja. Sim, mas Jesus não falou aqui de representante da igreja. Ele falou, leva à igreja. E se ele não te atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Essa é a última oportunidade. Jesus deu à igreja poder para excluir um irmão. É isso que quer dizer, considera o gentil e publicano. O gentil e publicano não entrava na igreja. Ele não tinha vida de santidade para conviver com a igreja. É isso que quer dizer. Irmãos queridos, isso é simplesmente terrível. Mas se a igreja fizer assim como o Senhor Jesus mandou, disciplinando em amor, assim será.
E essa exclusão, ela é nada mais, nada menos do que uma antecipação do veredito no juízo final. Até esse irmão morrer, Deus, pela sua misericórdia, ainda dá a oportunidade dele se arrepender aqui na terra e vir se reconciliar com a igreja. Se não, podem ter certeza, ele está condenado ao inferno. E essa condenação saiu daqui, da igreja. Foi Jesus quem deu esse poder para a igreja. Isso aqui não é para encher a bola de ninguém, não. Essa igreja que eu estou falando aqui é a igreja realmente dos santos. Esses haverão de falar a palavra de Jesus. Haverão de fazer de acordo com o amor do Senhor Jesus. É isso que ele diz aqui no 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado. Atenção, ele não está aqui dizendo será ligado, não. Terá sido ligado, isso já está determinado. Terá sido ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Olhem a autoridade que Jesus confere à igreja. A igreja não é Jesus? Quando Paulo perseguia a igreja, o que foi que Jesus disse para ele? Paulo, por que me persegues? Quem era que Paulo perseguia? Era Jesus? Não, era a igreja. Mas Jesus disse, Paulo, por que me persegues? Se estás perseguindo a igreja, estás perseguindo a mim. A igreja é o meu corpo. Pois é essa igreja que Jesus dá poder para a disciplina. E essa disciplina da igreja apenas prefigura o juízo final. A igreja hoje disciplina alguém? Tira o irmão do louvor? Tira da Santa Ceia, não sei o quê. Depois disso, fica aí pelo tempo que o tempo der. Aí um dia esse irmão pode até voltar e tal. Quando o irmão é disciplinado, como a gente chama hoje, disciplinado na igreja, ele passa a ser acompanhado pelo pastor nesse processo de disciplina, até fazer o irmão voltar arrependido, pedir perdão à igreja. Vocês têm exemplo aqui nessa igrejinha de umas 2 ou 3 vezes que um irmão daqui da igreja envergonhou a igreja, foi botado para fora daqui e depois voltou e pediu perdão para a igreja. Veio pedir daqui do púlpito. Veio aqui no púlpito pedir perdão. Dizer, irmãos queridos, me perdoem. Eu errei, eu envergonhei a igreja, eu quero que vocês me perdoem. Quem é mais velho aqui já ouviu isso aqui mais de uma vez já. Me perdoem. E esse irmão não estava dizendo isso só da boca para fora, não. Ele estava arrependido, porque eu acompanhei esse irmão. Eu acompanhei o processo lá dentro do gabinete. Até chegar ao ponto de dizer, o irmão está preparado para pedir perdão à igreja. Estou, pastor, e eu quero fazer isso. Então, bora. Domingo à noite você faz isso. Alguns irmãos já viram isso aqui. Isso é disciplina. A disciplina tem que ser em amor. E não um presbítero lá, pastor, tem que punir. E você orou por esse irmão alguma vez? Não. E o que você quer punir o quê? Se você sequer orou por esse irmão. O que foi que você fez pela recuperação desse irmão? Eu quero dizer aos irmãos, repito, que em meus 60 anos de igreja presbiteriana do Brasil, eu nunca vi acontecer isso que Jesus está dizendo aqui. Leva o impenitente para toda a igreja decidir a situação dele. Nunca vi. Até porque não é norma da igreja presbiteriana. A norma da igreja presbiteriana é o conselho decidir lá dentro. Questões dessa natureza ficam no âmbito do conselho. Atenção, como se esse conselho tivesse algum, digamos assim, privilégio sobre os outros irmãos. A palavra de Jesus para a disciplina da igreja, pela igreja, na condução de pastores mestres, mas ele não mandou aqui que os pastores mestres sozinhos resolvam isso. Ele mandou a igreja. De forma totalmente diferente, e concordando com o que Jesus disse aqui, nós vemos Paulo ensinando a Timóteo que até mesmo no tratamento de presbíteros que tenham cometido algum pecado, devem ser repreendidos diante de toda a igreja. Está escrito. 1 Timóteo 5:20. Paulo falou o que Jesus tinha ensinado. Ainda que seja um presbítero.
Esse presbítero é sinônimo de pastor. Se ele cometer algum pecado, alguma coisa que envergonha a igreja, ele deve ser chamado a atenção e advertido na frente de toda a igreja. Está escrito lá, para que todos temam. Pois é, irmãos. Como se lê no ensino do nosso amado mestre, o caso deve ser levado à igreja e não deve ficar na mão de 2, 3, 4 pessoas que decidem a situação. Em muitos casos a igreja nunca toma conhecimento do que aconteceu. Isso está errado, não está na Bíblia isso. Tem que ser levado a toda a congregação. Repito, essa é a última oportunidade que o próprio Senhor Jesus Cristo deu ao impenitente para que ele se arrependa. É a última oportunidade. E o julgamento da igreja simplesmente prefigura o julgamento do juízo final. Porque quem deu poder para a autoridade, para a igreja tomar essa autoridade, foi Jesus. O que ligares na terra, terá sido ligado no céu. O que desligares na terra, terá sido desligado no céu. Ele não disse desde o início, ide pregar o evangelho a toda criatura, toda a autoridade me foi dada, todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto façam isso. Eu estou transferindo para vocês esse poder. Pois é, para esse mesmo discípulo que ele está dizendo isso aqui. E obviamente isso vale para nós, em alguma medida. Não somos apóstolos, mas vale para nós em alguma medida. Somos discípulos. Versículos 19 e 20. Em verdade também vos digo. Aqui, Jesus colocou um aditamento, digamos assim. Até aqui ele estava falando do que se deve fazer, se ligar, se desligar, testemunhas e tal. Ele estava falando em caso específico de disciplina. Em caso específico de disciplina. Aí aqui ele começa a incluir alguma coisa além da disciplina. Aliás, alguma coisa não, todas as coisas. Porque ele diz assim, ó. Em verdade também vos digo, ou seja, Jesus está acrescentando alguma coisa ao ensino dele. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, já não é mais só sobre disciplina, de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3, repare que todo esse negócio aqui começou, esse 2 ou 3, começou por causa da disciplina de irmãos. Não é reunião de oração simplesmente. Então, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aqui nesses 2 versículos, nós podemos ver com maior nitidez a importância da disciplina na igreja. Após efetuada a disciplina na igreja, Jesus dá um ensino consequente e acrescentando alguma coisa. Foi feita a disciplina, pois então eu também vos digo. Qualquer coisa que vocês pedirem. Uma reunião de 2 ou 3, não precisa reunião da igreja toda, digamos assim, não. Onde tiver 2 ou 3 em meu nome, o que é em meu nome? É só dizer, Senhor, em nome de Jesus. Não. Em meu nome quer dizer que você está realmente credenciado a estar falando o nome dele. Ou seja, você é crente de fato, de verdade. É isso que quer dizer em nome de Jesus. É como se a minha oração eu estivesse dizendo, Pai, ouve a minha oração, porque quem está fazendo essa oração é Jesus. Ele não está lá, ao lado do Pai, intercedendo por nós? Então ele vai dizer, Pai, essa oração aí é minha. Quem está fazendo é o irmão Bruno, lá embaixo. Mas essa oração é minha. É isso que quer dizer em nome de Jesus. Não é simplesmente um abacadabra, em nome de Jesus. Isso é tolice. Igual gritar, glória a Deus. Sim, mas a sua vida glorifica a Deus, a sua vida. Não, então isso que você disse é uma tolice. É uma hipocrisia muito grande. Então, irmãos queridos, prestem atenção. Esse versículo 19 e 20 nos mostra com maior nitidez a importância da disciplina na igreja e o poder concedido pelo Senhor Jesus à sua igreja no tocante à disciplina de um faltoso. Ainda que seja só por 2 ou 3 irmãos, a verdade fica estabelecida. Esses irmãos não oraram e decidiram no nome do Senhor de verdade? Sim, pois então terá sido ligado do céu. Irmãos, quando a gente vai examinar a Bíblia e estudando o que é que quer dizer cada coisa, é muito diferente de ler a Bíblia que nem está lendo um romance.
Vejam a importância que um caso de disciplina requer. Vejam a importância que uma simples discordância entre dois irmãos, sem que haja, digamos assim, comunhão entre si. Vejam a gravidade do negócio. É negócio de céu ou inferno. E a decisão é tomada aqui e terá sido ligado lá. Vejam a gravidade que o caso requer. Quando há disciplina na igreja, mesmo a reunião de 2 ou 3 irmãos, como Jesus diz aqui, será eficaz. O que vocês pedirem será atendido pelo meu Pai. Por que é que tanta oração na igreja não tem qualquer efeito de nada? Porque não há disciplina na igreja. Aqui, ó. Se houver disciplina na igreja, basta 2 ou 3 reunidos para orar, que terá sido ligado no céu e Deus vai atender a oração. Lembram de Acã? Um só israelita cometeu o pecado. Depois da maravilhosa batalha contra aquela do muro que caiu, com o meu nome, Jericó, foram para uma guerrinha besta na cidade mais na frente. Não, lá a gente dá de tabefe, não tinha nem levar espada. Faz só um bocadinho de soldado, não precisa de todo mundo não. Aquilo ali, vocês dão de tabefe lá. Pois perderam a guerra. Volta o Israel envergonhado, perdeu a guerra. O pobre de Josué cai diante do Senhor. Mas Senhor, o que é isso? Como é que pode, meu Senhor? Depois de uma batalha maravilhosa dessa, perdemos uma guerrinha dessa aí. O que é isso, meu Senhor? O Senhor respondeu, há pecado em Israel. Foi só Acã, mas há pecado em Israel. Irmãos hipócritas na igreja, pousam de santarrões, prejudicam a igreja toda. Portanto, irmãos, Jesus está dizendo aqui, quando ele bota também, é que a exemplo da decisão tomada para a disciplina de um irmão faltoso, outras orações que os irmãos façam, ainda que seja só os mesmos 2 ou 3, bastam 2 ou 3 que concordem a respeito de qualquer coisa, em havendo disciplina conforme o Senhor mandou, Deus as atenderá, porque isso é o Senhor cuidando do seu próprio corpo, que é a igreja. Quando o pai não cuida bem dos seus filhos, como o nosso Deus é maravilhoso, como o nosso Deus é precioso. Ele faz tudo pela sua igreja. Atenção, pela sua igreja. Não é por esse negócio monstruoso que a gente chama de igreja. Pela sua igreja, pelos seus salvos. Igreja é reunião dos seus salvos. Nós só precisamos obedecer o Senhor. Só precisamos estudar a sua palavra. Ele não manda isso. Nós só precisamos crescer em santidade. Eles não mandam isso o tempo todo. Os apóstolos mandam o tempo todo isso, as suas cartas. Crescei no conhecimento do Senhor. Paulo ora por quase todas as cartas dele. Quase todas as cartas ele ora. Eu oro para que Deus dê a vocês entendimento. Para o crescimento no conhecimento do Senhor. Pedro ora assim também. Conhecimento de Deus, conhecimento de Deus. Jesus, na sua oração sacerdotal, disse: Pai, agora que eu tive contigo aí no céu, eu transmiti a estes que tu me destes. O que foi que Jesus transmitiu ao seu discípulo? Conhecimento de Deus. Jesus não tinha uma moeda sequer para dar para eles. O que ele transmitiu aos seus discípulos foi o conhecimento de Deus, pois o nome de conhecimento de Deus é glória. A glória que eu tive contigo aí no céu, meu Pai, eu transmiti a eles. E logo no versículo 3, desse capítulo 17 mesmo, ele diz: e a vida eterna é esta, meu Pai, que te conheçam a ti e a teu filho a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Jeremias, ele diz: não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor, em me conhecer, assim diz o Senhor, porque eu faço justiça e juízo e misericórdia na terra. Então essa é a nossa glória, conhecer a Deus. Eita glória, ó glória, não sei o que glória, o que é que você conhece de Deus? Isso é tudo palhaçada, dessa igreja palhaça, que não serve para nada.
Como nosso Deus é precioso, queridos. Nós precisamos conhecê-lo em amor e temor, para que Ele mesmo possa nos conduzir em disciplina, como um pai conduz a seu filho, como está escrito em Hebreus. Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. Se Ele não disciplinar, é sinal que você não é filho. Hoje eu estive conversando com uma irmã e dizendo isso a ela. Digo, olha, irmã, quando eu vejo uma pessoa da igreja, filho desobediente de pai da igreja, tudo afastado da igreja, tudo, quando eu vejo Deus pesando a mão sobre essa pessoa, eu fico muito alegre. Porque isso me dá o discernimento de que essa pessoa é filha de Deus. Deus aí está disciplinando para trazê-la de volta. Agora, quando não há qualquer disciplina de Deus sobre essa pessoa, eu só posso chegar a uma conclusão. Ela não é filha de Deus. Deus deixou ela seguir sua vida, o curso da vida, normalmente como bastardo. Faça o que você bem entender. Lá no final, a gente acerta as contas. Quando eu vejo alguém sendo disciplinado pelo Senhor, por causa de desobediência, eu fico alegre. Repito, porque eu sei, aí eu sei que aquela pessoa é filha do Senhor e Ele está disciplinando para o retorno. Se não houver essa disciplina, só me resta chorar. Essa pessoa não é filha de Deus. E mais, não será. Vai para o inferno. Se Deus não cuida dela, então acabou-se. Então nós precisamos obedecê-lo, irmãos queridos, em amor e temor, para que Ele mesmo nos conduza de forma disciplinada, exatamente a fim de que vivamos para louvor da sua glória. Foi para isso que Ele nos criou. Foi para isso que Ele nos recriou pela regeneração. É para isso que Ele nos santifica. Porque nós vamos para a glória, para louvor da sua glória. Que Deus, irmãos, que Deus mesmo aplique a sua palavra maravilhosa aos nossos corações. E que Deus mesmo nos conceda mais graça ainda para que vivamos de acordo com essa palavra. Para que possamos pôr essa palavra em prática, consertando nossas vidas de acordo com o que Ele nos ensina e deixa que Ele vai garantir. Tudo quanto pedirdes, vos será feito, concedido pelo meu Pai. Que Deus nos abençoe. Amém.